Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante. Mas antes, peço que você curta, se inscreva no nosso canal e nos ajude a anunciar a palavra de Deus a mais pessoas. E o assunto que eu gostaria de tratar com vocês é a respeito da música e a influência que ela possui na nossa vida, nos nossos sentimentos e na nossa vida espiritual. E eu gostaria de tratar a respeito disso porque esse tema é pouco tratado nos nossos dias e as pessoas, ao falar de música, geralmente falam do envolvimento da música no contexto de culto ou do envolvimento da música e daquele dualismo que existe entre a música secular e a música sacra. Mas eu gostaria de tratar com vocês a respeito, principalmente, de como a música influencia nos nossos sentimentos e como o diabo pode se utilizar dessas músicas para tentar nos entristecer, nos afastar ainda mais do Senhor Jesus nos momentos de tristeza e de sofrimento. Então, eu acredito que as pessoas que estão vendo esse vídeo não saibam, mas durante um período da minha vida, eu passei por um tempo de depressão, uma tristeza muito grande, onde eu só queria dormir e dormir eternamente. Se eu pudesse, eu nem comia, não sentia vontade de comer, não sentia alegria e ânimo nenhum. E a única coisa que eu ouvia nesses momentos eram músicas tristes. Músicas como o pessoal costuma, mais novo principalmente, costuma ouvir, né? Música sad. São músicas tristes, músicas de desânimo, músicas que muitas vezes fazem com que a pessoa que esteja triste caia ainda mais em tristezas. E isso tem crescido muito no meio jovem, mas também não é diferente no contexto de pessoas já adultas que no período de tristeza, seja por perder alguém que amou, seja por ser traído, escutam músicas onde alimentam ainda mais essa tristeza. Músicas, por exemplo, como de sofrência, músicas que retratam abandono, que retratam solidão, que retratam traição. E essas músicas vão alimentando o nosso coração com coisas que desagradam a Deus. O diabo se utiliza desse meio. Nós sabemos que desde o começo da história da música, a música tem uma importância muito grande para educar, para fazer com que as suas letras fixem na nossa mente e influenciar gerações. Isso nós vemos, por exemplo, da influência na música, o crescimento de pessoas que se utilizam de drogas, de alucinógenos, influenciadas por músicas de grandes personagens da história. Então nós vemos algumas pessoas, alguns artistas que compõem belas músicas e que muitas vezes sofreram e até morreram pelo uso de drogas. E isso influencia muita gente. E as pessoas muitas vezes assimilam o fato dessas pessoas se utilizarem de alucinógenos, de drogas, para compor as suas músicas. E essas pessoas sentem vontade de compor músicas também, de serem músicos e se utilizarem dessas coisas ilícitas. Quando a palavra de Deus nos manda encher o nosso coração com aquilo que é saudável, com aquilo que faz com que a nossa alma seja edificada, com aquilo que faz com que o nosso coração seja edificado. Eu posso trazer alguns exemplos, um exemplo bíblico primeiramente e depois os exemplos negativos de músicas que as pessoas usam para, nos momentos de tristeza, aumentar ainda mais esse sentimento. É certo que em momentos de tristeza ninguém vai querer ouvir músicas alegres. As pessoas geralmente querem ouvir músicas tristes. Mas devemos, nós como cristãos, encher o nosso coração, mesmo com músicas em um tom mais melancólico, mas que sejam músicas que façam com que nós reflitamos a respeito do nosso problema e a respeito da solução do nosso problema. E o versículo que eu quero ler com vocês é Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8 diz o seguinte: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. E a pergunta que nós devemos fazer é: com que estamos alimentando o nosso coração? Com que estamos enchendo o nosso coração? Será que são coisas que lhe agradam ao Senhor? Ou será que são coisas que nos distanciam do Senhor? E entre as músicas que eu escutava nesse período de juventude, tem uma banda que, quando eu olho para ela hoje, uma pessoa que canta, um cantor, quando eu olho para esse cantor hoje, eu vejo o quanto eu estava distante
da visão de Deus, da visão que eu deveria ter nesses momentos de sofrimento e de angústia. Escutando algumas músicas que, na verdade, foram criadas por alguém que não agrada a Deus, por alguém que está distante do Senhor e que, pelo contrário, sofre forte influência do diabo. E uma das músicas, um dos cantores, na verdade, que eu escutava nesse período de tristeza e que muitos jovens, muitos adolescentes escutam hoje, é um cantor chamado Kamaitachi. Kamaitachi é o nome, é o pseudônimo dele, ele não se chama assim, eu não estou lembrado do nome dele agora, mas Kamaitachi, pesquisando depois, é um nome de um demônio japonês. E há muitas músicas dele, por exemplo, como Cabelos de Arco-Íris, uma música tranquila, mas vem acompanhada de várias outras, como por exemplo Morgana, Julieta e do Amigo Bob. A história do Amigo Bob é uma história tristíssima, da influência de uma criança que possivelmente tem problemas mentais, tem esquizofrenia e que adota um amigo imaginário. E esse amigo imaginário é nada mais nada menos do que um demônio. O nome desse amigo é Bob, mas ele começa a revelar coisas, problemas, traição do pai, problemas de depressão da mãe e coisas terríveis. Se você quiser pesquisar, eu aconselho que faça isso, mas com uma visão distante desse tipo de pensamento quando se trata de nós olharmos para a vida. Então é algo totalmente afastado dos caminhos do Senhor, é algo totalmente que alimenta o nosso coração, não com a presença de Deus, nem com aquilo que Deus tem de melhor para nós ou quer oferecer para nós, mas que alimenta o nosso coração com coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então, Cabelos de Arco-Íris, eu escutava, é até tranquilo, mas junto com essa música vem outras que são totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus nos manda alimentar a nossa mente. Então, nos momentos de sofrimento, nos momentos de angústia, que você reflita, encha seu coração sim, mas com coisas boas, com coisas nobres e ouça músicas melancólicas, se possível, mas músicas que refletem a glória de Deus, o sofrimento de Cristo. Por exemplo, Isaías 53, do Projeto Sola, e vários outros cantores. Você pode procurar, você vai encontrar músicas que têm um tom melancólico, mas fala do sofrimento de Cristo, mas fala do sofrimento até dos próprios cristãos. E isso é o que nós devemos ter como base para alimentar o nosso coração, para alimentar a nossa mente nos momentos de sofrimento. Não vá para essas músicas de sofrência, onde trata traições, onde você vai ver milhares de exemplos negativos, onde leva você a fazer coisas erradas, coisas que lhe afastam ainda mais dos caminhos do Senhor. O diabo se aproveita desses momentos, o diabo se aproveita do nosso sofrimento, da nossa dor, para tentar nos distanciar do Senhor e da sua palavra. Então, procure sempre estar meditando na palavra de Deus. Leia o livro de Salmos, que vai ter momentos em que os salmistas mesmo vão contar situações dificílimas da sua vida, situações até de quase morte, e eles foram acalmados pela presença do Senhor Jesus. E nos momentos de sofrimento, nos momentos de angústia, assim como nos momentos de alegria, ouça músicas que edificam a sua alma. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Alimente a sua mente, alimente o seu coração com coisas que agradem a Deus. Então é isso, que Deus esteja abençoando a sua vida. Eu compartilhei esse momento com vocês da minha vida justamente para fazer com que outras pessoas que passam também por esse momento possam ser edificados pela palavra de Deus e venham ter Deus como a confiança, o consolo do seu coração. Então que Deus abençoe, um forte abraço.